é necessário que ele cresça e eu diminua. João, capítulo 3, verso 30. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. Escuta, Israel, o Senhor é nosso Deus, é o Senhor. As pessoas da época de Jesus, pelo menos, tinham pensamentos nobres a respeito de João Batista. Em um dos primeiros vislumbres dos dias de Jesus, hoje encontrado na segunda metade do primeiro capítulo do Evangelho de João, lemos que algumas pessoas imaginavam que João Batista fosse o Messias, ou Elias de volta à vida, ou até um profeta como Moisés. Ser questionado se você é o Messias, Elias ou um profeta era realmente algo nobre. Quando finalmente colocaram João na parede e perguntaram-lhe quem é você, ele se restringiu a dizer: eu sou a voz do que clama no deserto. Imagine o quão tentador pode ter sido para João ouvir comentários grandes e importantes a seu respeito. Seria como se lhe perguntasse se você é a Madre Teresa de Calcutá, ou a sua sucessora, ou o sucessor de Billy Graham, ou do novo Martin Luther King, ou Desmond Tutu. Sem dúvida, João Batista havia ouvido seu pai, Zacarias, falar sobre o que Deus iria fazer por intermédio dele. Contudo, quando João assumiu a missão que lhe foi destinada, não pensou na própria fama. Ao contrário, usou a voz para falar por Jesus. O comentário mais honroso que pode ser feito acerca de João é o que ele mesmo disse a seu respeito. Ele foi a voz que falou sobre Jesus. Seu amor por Deus o levou a falar de Jesus e guiar as pessoas até o Messias. As palavras relatadas em João 3,30 são um exemplo do que significa viver de acordo com o credo de Jesus e do que significa amar Deus e o próximo usando a própria voz para indicar a fonte desse amor. Quando João foi pressionado pela segunda vez para que falasse sobre a incumbência bíblica que deveria desempenhar, simplesmente respondeu: é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. João não foi colocado no cenário durante os poucos anos de ministério para atrair a atenção dos outros para si, construir um nome ou levar as pessoas a pensarem que ele era o máximo. Ele estava lá para falar sobre Jesus. Ele era a voz. Sendo assim, apontemos para Jesus ao seguirmos a João com a nossa voz. Para agirmos dessa maneira, primeiro precisaremos ler sobre Jesus até que suas palavras, sua vida, morte e ressurreição impregnem nossos ossos. Para aprendermos a colocar em prática o amor pelo próximo contido no credo de Jesus, levando as pessoas até ele, primeiro precisaremos aprender a amar Deus. Não há melhor maneira de amar Deus do que envolver-se na história de Jesus ao ler os evangelhos. Existem 4 evangelhos. Os primeiros 3 são chamados de evangelhos sinóticos. Por que apresentam tantas semelhanças que é possível lê-los sinoticamente, ou seja, juntos? E existe o Evangelho de João. Sugiro que você leia um por um, começando com Mateus e terminando com João. À medida que você estiver lendo, permita que as palavras desses evangelhos levem você e encham você das palavras de Jesus. A leitura dos evangelhos, baseada na fé, não é igual à leitura consumista. Na leitura consumista, devoramos um livro e depois de colocá-lo de lado, procuramos outro para devorar. Na leitura baseada na fé, lemos e ouvimos, fazemos uma pausa e oramos, meditamos e saboreamos, mastigamos e digerimos,
e nos maravilhamos e oramos um pouco mais. O filósofo cristão Paul Griffiths fala sobre isso com muita propriedade no livro Religious Reading, Leitura Religiosa. Na leitura religiosa, lemos como alguém apaixonado lê, com o cuidado carinhoso que deseja demorar-se, prolongar-se, saborear e não tem interesse no rápido prazer do consumo. A leitura religiosa não deseja apenas aprender sobre Jesus, mas também meditar nele, a ponto de fazê-lo entrar na alma e nas origens de quem somos e de como vivemos. Para usar uma ideia de outro escritor, Eugene Peterson, a leitura baseada na fé tem a seguinte intenção: coma este livro. João teve uma vida de amor a Deus, ao usar a própria voz para falar por Jesus. Sua maneira de apontar para Jesus fornece indicadores para que usemos a nossa voz com Jesus com o intuito de expressar o amor que sentimos tanto por Deus quanto pelo próximo. Em primeiro lugar, João chamou a atenção para as injustiças da sociedade, mostrando que eram incompatíveis com o reino que Jesus estava trazendo. Observe o quanto o apelo de João é parecido com o que Jesus fez no Sermão do Monte. Eis algumas das vibrantes palavras de João extraídas de Lucas capítulo 3, verso 10 a 14. O que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem nada além do que lhes foi estipulado. Então alguns soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? Ele respondeu: não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Contentem-se com o seu salário. Com certeza, não podemos fazer menos do que João ao chamarmos a atenção para as injustiças do mundo em que vivemos, demonstrando o quanto são contrárias à ética do reino estabelecido pelo credo de Jesus. João não apenas usou a voz para assinalar as injustiças, mas também falou sobre a vida poderosa que se pode alcançar quando se volta para Jesus. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo com o Espírito e com o fogo que Jesus traria foi parcialmente cumprido no Pentecostes, ocasião em que o povo de Deus foi capacitado pelo Espírito para testemunhar poderosamente Jesus Cristo e colocar em prática a ética do credo de Jesus. A voz de João indica o caminho para a nossa voz. Podemos usá-la para guiar o próximo até a justiça e o poder de Deus necessários para viver com base no credo de Jesus. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. João, capítulo 12, verso 20 a 21. Amar Deus e o próximo consiste em usar a voz para revelar Jesus.